Postou uma ameaça do Vinícius Júnior a ele no direct, hein? Calou a minha boca ontem. Exigem uma participação do Ministério Público. O Júnior teria mandado uma mensagem, ele postou essa mensagem, que ele ia ter que provar o que ele disse na justiça. E é o que tá rolando aí, gente, que o Vini Júnior aí tá sendo acusado aí de ter envolvimento com bets, com jogo aí, por isso não bateu o pênalti. Será que isso é verdade, gente? Não sei, roda a vinheta. Eu acho que essa reportagem saiu. Pega essa porra dessa bola e bate. Eita porra, a Copa do Mundo segue gerando polêmica pro Vinícius Júnior, hein? Essas denúncias que foram feitas, essas coisas, elas exigem uma investigação. O Vinícius Júnior teria negado cobrar o pênalti por causa de um patrocínio. Eu também concordo com o Galvão Bueno aí. Merece sim uma investigação aí bem profunda aí sobre esse assunto aí que tá rolando aí do Vini Júnior envolvido com bets. Será que ele se vendeu, gente? Porque ele não bateu o pênalti, ele pegou a bola. Se ele pegou a bola, por que não bateu o pênalti? Muito estranho isso, né, gente? Roda a vinheta aí, vamos ver aí. Vini Júnior é o protagonista. O Vini Júnior é o pica que nós temos na seleção. Pega essa porra dessa bola e bate a porra do pênalti e tá resolvido. É isso que eu penso. Jogou pra caralho, calou a minha boca. Ontem não foi aquele jogador que a gente esperava, até porque não poderia ser, que a Noruega dominou o jogo, recebeu pouca bola, tinha aquela marcação dupla e às vezes até tripla, porque todo mundo já sabe qual era o jogo do Brasil. O Brasil só tem um jogo, é tocar a bola e meter a bola pro Vini. E isso, porra, quando pega um treinador inteligente e jogadores inteligentes do outro lado, que foi ontem no caso da Noruega, acabou com isso. Também concordo com o Romário, ele falou a verdade mesmo. Foi o último jogador da seleção brasileira que jogou bola pra valer, gente. Foi o Vini Júnior, foi o último jogador. O cara jogou pica mesmo. Mas infelizmente eu fiquei assim, foi da questão do pênalti que ele ter batido, mano. Vai entender, né? Dizer, eu acho que essa reportagem saiu, essas denúncias que foram feitas, essas coisas, elas exigem uma investigação e exigem uma participação do Ministério Público. Isso é uma coisa, não é o Galvão Bueno que vai cobrar aqui, não é o Casagrande, o Mauro, o Muricy, o Vanderlei, o Paulo Roberto fala. A gente fala, porque é a nossa obrigação também falar, claro. Tá certo? Claro. Tem coisas complicadíssimas. O Muricy não quis ir pra seleção porque ele chegava, eu não vou entrar nessa roubada aí não. Tô certo ou tô errado? É por aí. É por aí. Então, o Ministério Público tem obrigação de abrir um inquérito sobre isso, ou de agir da forma da lei, não sou advogado para falar as palavras corretas aqui, para tentar resolver esse problema. Ministério Público, por favor, em nome do futebol brasileiro. Eita porra, a Copa do Mundo segue gerando polêmica pro Vinícius Júnior, hein? Um influenciador, tá aqui de acordo com o Metrópolis, postou uma ameaça do Vinícius Júnior a ele no direct, hein? Que o Vinícius Júnior teria mandado uma mensagem, ele postou essa mensagem, que ele ia ter que provar o que ele disse na justiça. E aí o influenciador disse que tá morrendo de medo do Vinícius Júnior, foi a resposta do cara. Isso aqui tá relacionado ao quê? Aí ao burburinho, né, uma polêmica de muita gente que disse, e aí realmente muita gente falou sem prova, que o Vinícius Júnior teria negado cobrar o pênalti por causa de um patrocínio que ele tem com uma casa de aposta esportiva. Isso, óbvio, deve ter gerado uma baita revolta no Vinícius Júnior, na família dele, no staff dele, e aí o cara postou, e aí já tá gerando uma baita polêmica, porque o Vinícius Júnior foi muito criticado por não bater o pênalti. Eu acho que mereceu as críticas, o cara do time tem que bater o pênalti, mas aí com relação a essa história de patrocínio de aposta esportiva, isso pelo jeito irritou muito o Vinícius Júnior, ele ameaçou o influenciador e o cara postou, cara. Então, mais polêmica envolvendo o Vinícius Júnior, envolvendo a seleção brasileira, depois da eliminação na Copa do Mundo. Sobre a polêmica envolvendo o Vinícius Júnior e um influenciador, a assessoria do Vinícius Júnior garantiu, né, para o Metrópolis, que deu a notícia, que o Vini, como eles disseram, entre aspas, o Vini não enviou mensagem nenhuma para esse influenciador. Ou seja, o staff do Vinícius Júnior desmente completamente a história. Por quê? Porque esse influenciador teria dito que o Ministério Público estaria investigando o Vinícius Júnior por não cobrar o pênalti, né, e ser patrocinado por uma casa de apostas, tudo mais. E aí, o próprio influenciador postou uma mensagem, né, que seria uma mensagem do Vinícius Júnior no direct, dizendo para ele se preparar para o processo, né, na justiça. E a equipe, né, o staff, a assessoria de imprensa do Vinícius Júnior garantiu que o Vinícius Júnior não mandou mensagem nenhuma. Ou seja, se a gente publicou aqui, se a gente mostrou, né,
essa notícia de que o Vinícius Júnior tinha ameaçado na justiça o influenciador sobre as acusações que ele fez, então a gente tem a obrigação aí de deixar claro que, de acordo com a assessoria, não teve mensagem nenhuma do Vinícius Júnior para o influenciador, e aí provavelmente, né, eles estão querendo dar a entender que esse influenciador, ele está usando aí provavelmente do nome do Vinícius Júnior, da expressão, né, da dimensão do Vinícius Júnior, para ganhar visibilidade aí de acordo com o que foi dito pela assessoria para o Metrópolis. Gente, ninguém pode ir na rede social acusar uma coisa sem ter prova, né? O cara querendo crescer em riba do Vini Júnior aí, querendo ganhar hype em riba do cara. Isso aí dá até chave em cadeia, porque não tem prova, né, mano? Ele sai falando que o Vini Júnior tá envolvido aí com esse tal de bet, mano, tem que saber o que vai falar, né? Internet não é terra de ninguém, entendeu? Não é terra sem lei, entendeu? É isso aí, vamos lá. Um cara que tinha 3 pênaltis apenas batidos na carreira durante 90 minutos dos jogos, estar numa lista de top 5 de batedores de pênalti do Brasil, e o Vinícius Júnior, o principal jogador da seleção que decidiu 2 Champions pelo Real Madrid, artilheiro do Brasil na Copa do Mundo, não está, não tem outro nome, isto é uma aberração. O Igor Thiago está à frente do Vinícius Júnior numa lista de batedores de pênalti. É uma aberração. Não existe outro termo. Não existe outro termo. A comissão técnica mais cara da Copa do Mundo deixou o Vinícius Júnior fora das 5 primeiras opções de batedores de pênalti. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Isso não existe. Na França vai ter um pênalti, o Mbappé vai bater. Ele pode estar estrupiado, ele vai bater o pênalti. Na Argentina, vai ter o pênalti, o Messi vai bater. Ah, mas o Messi já perdeu o pênalti. Gente, o Messi perdeu um pênalti numa final de Copa América em 2016. E a pressão foi tão grande em cima dele que ele virou e falou: eu não vou bater mais, eu não vou jogar mais aqui. Eu tô fora da seleção, eu não aguento mais. E ele continua batendo pênalti. E ele perdeu o pênalti nessa Copa do Mundo contra a Áustria. Ele perdeu nesta Copa. E ele continua batendo pênalti na seleção da Argentina. Sabe por quê? Porque ele é o protagonista. Na hora que aperta, vem cá, quem vai bater sou eu. É o que falta ao Vinícius Júnior. Eu sei que é uma decisão do treinador, mas é o que falta ao Vinícius Júnior. Quando isso for combinado, quando isso estiver sendo explicado, porque o David Ancelotti, o filho dele, disse, não, essa decisão foi tomada antes do jogo. Quando essa decisão é tomada antes do jogo, obviamente os jogadores são comunicados. O líder da seleção brasileira, o protagonista, o dono do time, quando vê a lista lá dos 5 e o nome dele não tá lá, ele tem que ser o primeiro a chegar. Peraí, e eu? Professor, mister, todo respeito, eu tenho que bater. Eu sou o artilheiro do time. Eu sou o principal nome do time. Eu tenho que bater, eu não posso ficar fora dessa lista. E aí sejamos absolutamente justos. A Neymar, o que é de Neymar? Se isso acontece com o Neymar, veio uma lista de 5 batedores e o nome do Neymar não tá lá, o Neymar pode ter certeza que ele seria o primeiro a falar: ô professor, peraí, eu tenho que bater, pô. Tá de sacanagem? Vai me deixar fora? Eu vou falar pra vocês o que eu acho. Mano, o que o Vini Júnior fez isso aí foi covardia. É pra ele ter batido aquele pênalti, entendeu? Mas foi na cabeça do juiz. Muita gente estão falando aí também por causa de jogo de bet, essas coisas. A gente não pode provar, né? Tem que ver isso aí também, que a gente não pode provar o que estão falando aí do Vini Júnior. Mas aquele pênalti mesmo, eu vou falar, é para ele ter batido. Ele é o Vini Júnior foi o jogador da seleção brasileira. Foi o último jogador que fez muita coisa pela seleção. A verdade tem que ser dita, gente. Ele jogou muito, o cara. Então aquele pênalti ali mesmo era para ele ter batido. Era para ele ter pegado a bola e ter batido. Não era para ele ter dado pro menino, não. Mas infelizmente, fazer o que, né? É isso aí, gente. Se você assistiu até o finalzinho aqui do vídeo, compartilha, segue aí, não deixe de curtir, já segue nós aí, se inscreve no canal para mais vídeo aí. Tamo junto, rapaziada. Obrigado a todos que estão assistindo até o finalzinho aí. Tamo junto.